de poder adorar o Senhor, né? De portas abertas, gritar, né? A igreja para todos os estilos, né? Tem quem gosta de gritar menos, tem quem gosta de um culto mais silencioso, com tambor aqui na frente, não com púlpito, com prancha de surf, enfim. Aqui nós podemos louvar o Senhor de diversas formas e tudo bem por causa disso, né? Glória a Deus. E tem lugar no mundo que eles não têm essa oportunidade, né? Então, assim, eu sempre agarro assim com todas as minhas forças a oportunidade de vir a um culto, porque é um presente que nós recebemos de Deus. Como o pastor Vitor disse, faz pouco tempo que a gente voltou, que a gente esteve aqui. Eu fiquei um bom tempo sem vir, né? Acho que a primeira vez que eu vim, não aqui, mas na igreja em si, acho que foi para 2012, 2013, algo do tipo assim, né? Faz tempo. Oi? 2013, isso, 2013. Era aqui em cima ainda, né? Eu vim várias vezes, mas essa é a primeira vez que eu vim aqui, que eu venho aqui casado, irmãos. Olha que bênção, né? Assim, o mês passado eu vim, né? Mas eu vim sem minha esposa, sem meu filho, aconteceu um imprevisto. Não, ela não conseguiu vir, mas dessa vez eu consegui trazer minha esposa, tá ali, minha esposa Ellen, meu filho, glória a Deus, Benício, né? E assim, eu queria muito desmentir o pastor, né? Mas não dá, né? É milagre, eu dei muito trabalho mesmo, assim, os vizinhos que o digam, mas Jesus é maravilhoso, né, irmãos? Ele salva cada coisinha, né, por aí, né? E eu fui mais umas delas, né, irmãos? Mas, glória a Deus, né, irmãos? A gente não escolhe, é Ele que nos escolhe, né? Eu queria ler um texto com vocês, né, como diz, para não ficar só nas minhas palavras, né, como dizem. Eu queria ler um texto com vocês, capítulo 3 de Efésios, versos de 14 a 21. Nós estamos falando sobre oração, né? Ele falou que ia segurar, né? Eu tenho que soltar uma dele também, né? Mais uma vez, eu fiquei sabendo que eu ia pregar, o tema que eu ia pregar, às vésperas de vir para cá, né? Mais uma vez, eu já falei, a próxima vez que eu for convidado a vir para cá, eu vou ter que chamar o pastor Vitor e perguntar pessoalmente para ele, né? Ir lá, pegar o contato dele e perguntar, porque é difícil, né? Mas, glória a Deus, Efésios 3, 14 a 21, diz assim: por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família, nos céus e na terra. Oro para que com suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder, por meio do Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês, mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o poder que atua em nós. A Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Conta-se uma história de um dos maiores pregadores dos Estados Unidos, chamado D.L. Moody, que um dia ele estava andando nas ruas de Nova York, e ele sentiu uma presença de Deus muito grande. Ele teve uma experiência muito real da presença de Deus na frente dele. E essa presença era tão real que conta-se que ele quase que podia apalpar essa presença. E aí diz a história que
ele entra para dentro de um recinto, de um lugar, e nesse lugar, a presença de Deus se torna tão real, tão presente, a infinitude de Deus se tornou tão cheia, ela encheu tanto aquele ambiente, que Moody precisou dizer: Senhor, se retire daqui, porque eu não aguento mais, eu não consigo, se retire desse lugar. Quando aquela experiência acabou, diz a história que Moody escutou uma voz que dizia: a pergunta não é o quanto de mim você pode ter, mas a pergunta é o quanto de você eu posso ter. Então eu queria pregar para vocês essa noite em cima dessa sentença, e eu queria que vocês guardassem essa sentença no fundo do coração de vocês. A pergunta não é o quanto de Deus nós podemos ter, mas a pergunta é o quanto de Deus, o quanto de você Deus pode ter, o quanto do seu coração Deus pode ter. Então guarde essa sentença, que ela vai ser muito útil para a nossa pregação de hoje. Então vamos entender o texto que nós lemos aqui. Paulo, ele, na carta aos Efésios, vai revelar coisas muito profundas. No capítulo 1 e no capítulo 2, ele vai dizer que nós estávamos mortos em delitos e em pecados. E que, estando mortos em delitos e pecados, nós não tínhamos condições nem de dizer o que queríamos fazer. Porque Paulo vai dizer que após dizer que estávamos mortos em delitos e pecados, ele vai nos dizer que nós andávamos segundo o curso deste mundo. Paulo estava dizendo que nós entramos de carona num carro, que quem estava dirigindo o carro era o curso desse mundo, ou os padrões desse mundo. E ele levava a gente, nesse carro, para onde ele queria. Só que Cristo veio e nos vivificou, nos deu vida juntamente com ele. E a palavra que Paulo vai usar é que ele nos fez assentar em regiões celestiais em Cristo Jesus. A partir disso, Paulo vai dizer que Cristo quebra o muro da separação, que separavam judeus e gentios. E que o tema, Stott, um famoso teólogo, vai dizer que o tema principal da carta aos Efésios é a nova sociedade de Deus, ou seja, a nova família de Deus, um novo povo que Deus está criando. Esse é o grande tema de Efésios. E eu acho que é verdade, e Stott estava correto, apesar de quem sou eu para discordar de Stott, mas eu acho que ele estava correto. Porque Paulo ele vai trabalhar até o capítulo 3 essa questão da quebra do muro de separação. É interessante, só para nós abrir um adendo, que foi descoberta há não muito tempo atrás, em alguns escombros, algumas placas que acredita-se que ficavam na frente do templo, e que essas placas diziam: gentios, vocês não são bem-vindos a partir daqui. Até a porta do templo vocês são bem-vindos. Daqui para frente, só judeu é bem-vindo. Então, quando Paulo fala que Cristo quebrou a parede, o muro, que separava judeus e gentios, muito provavelmente Paulo estava fazendo alusão a essa placa, fisicamente, que separava essas mensagens que estavam dizendo: judeus ou gentios, vocês não são bem-vindos. Então, e Paulo ele vai chamar em Efésios isso de mistério, o mistério que esteve guardado durante muitos séculos e que Deus revelou por meio da igreja. Então, ou seja, por meio da igreja, por meio de um único povo, Deus revelou o mistério. Que mistério é esse? Que ele estava quebrando a parede da separação, que em Cristo não tem mais judeu, nem grego, nem bárbaro, não tem mais corintiano, são paulino. Não, corintiano dá para afastar um pouco ainda, mas não, brincadeira, ele quebrou de vez o muro da separação, que não tem mais divisão, não tem mais Lula, não tem mais Bolsonaro, não tem divisão, não tem homem, não tem mulher, não tem negro, não tem branco, em Cristo foi quebrado. E o que Paulo vai chamar de tudo isso é das riquezas da glória de Cristo. E é isso que faz, pastor, Paulo se colocar de joelho
no capítulo 3, e a partir do verso 14, ele diz: por essa razão. Que razão? Por causa de tudo isso que eu venho falando até agora, Paulo estava dizendo. Porque nós estávamos mortos, seguimos o curso desse mundo, fomos vivificados, porque foi quebrado o muro da separação. Por causa de tudo isso, eu me ponho de joelho. Porque é isso que deve fazer toda boa teologia, toda boa pregação, todo bom ensino deve nos levar ao joelho. Todo bom ensino, toda boa teologia deve nos levar ao joelho. Toda boa canção entoada, toda nota bem afinada, soltada, deve nos levar de joelhos perante o Pai. É interessante notar que judeu não orava de joelho. O comum de um judeu era orar, e Paulo era judeu, obviamente, era orar em pé. O costume judaico era orar em pé. Um judeu só orava de joelho em ocasiões especiais. Mas não há nada mais especial do que saber do que toda a obra que Jesus fez por nós. Que nós estávamos mortos, que nós não conseguíamos ter pelo menos a capacidade de decidir entre o bem e o mal. Estávamos dentro de carona nesse carro que isso nos levava para o mal. Mas Ele abriu os nossos olhos, Ele tirou a venda de nós, Ele foi quem nos deu vida. É isso que levou Paulo a ajoelhar. E ao ajoelhar, ao ficar de joelho em oração, lembrando sempre do nosso tema que é oração, Paulo vai fazer o pedido mais ousado de toda a Bíblia. Não há oração mais ousada, não há oração mais difícil de ser feita do que essa oração que Paulo vai fazer em Efésios 3, a partir do verso 14. O que é esse texto que nós estamos lendo? É Paulo preso, enviando uma carta à igreja que ele havia fundado, preocupado com a igreja, como um pastor, e dizendo: igreja, eu estou de joelhos por vocês. E o que levou Paulo a estar de joelho? Por que Paulo, e o que Paulo pede estando de joelhos? Se vocês estivessem diante de Deus, e ganhasse essa oportunidade de estar fisicamente diante de Deus, se Deus dissesse para você: agora vai, pede alguma coisa, o que você pediria? Qual que seria a sua petição diante de um Deus que pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos? Vamos acompanhar e ver como Paulo ele vai nos mostrar uma escada, parece ser uma escalada. Paulo vai montando degrau por degrau, até chegar na glória. Paulo, ele vai começar a orar. E o primeiro pedido que Paulo faz, ele ora para que eles recebam poder. Acompanhe comigo o verso 16. Oro para que com as suas gloriosas riquezas, Ele vos fortaleça no seu íntimo, do seu ser, com poder. Poder para quê? Por meio do Espírito Santo, para que Cristo habite no seu coração, ou no coração de vocês. A primeira coisa que Paulo vai pedir na oração é poder. E poder aqui não é algo astronômico, não é algo mirabolante, não é aquele poder de sair derrubando todo mundo, não. É um poder para que seja possível que Cristo habite no coração dos irmãos. Olha a oração desse pastor, pedindo poder, pedindo capacitação para a igreja. Por que Paulo pede poder? Porque ele sabia e conhece a fraqueza humana. Ele sabe que sozinho nós não conseguimos. Paulo sabe que nós não temos capacidade nenhuma de dar um passo sequer na direção de Deus, a não ser que nós sejamos capacitados por Ele. É por isso que Paulo pede poder, por isso que o poder de Deus é tão imprescindível na vida do crente. É por isso que nós devemos ser revestidos de poder, porque nós não conseguimos sozinhos.
você nunca vai conseguir desviar dessa sua tentação, que tanto te persegue, sem o poder de Deus. Você acha que consegue sozinho? Você acha que tem experiência suficiente para driblar essa tentação? Mas Deus diz para você, você não consegue, você é incapaz. Você necessita do poder de Deus. É por isso que é interessante e tão importante o crente buscar o poder. Mas que poder é esse? É um poder que nos capacita, é nos dar condições, isso que é o poder de Deus, de dizer não quando se deve dizer não, e de dizer sim quando deve dizer sim. Porque tudo que o ser humano é, sem o poder de Deus, é ter a capacidade de dizer não quando deve dizer sim, e dizer sim quando deve dizer não. Então não ache que você vai conseguir vencer esse contatinho que você tem aí, salvo, não, essa tentação, bloqueia ele, foge. Não ache que você vai conseguir vencer essa tentação sozinho, foge dela. Deus está te dando poder para que você consiga resistir ao diabo. Nós precisamos de poder. Poder para quê? Ele vai dizer, para que Cristo habite pela fé no vosso coração. Só que coisa interessante, né? Paulo pede que Cristo venha habitar no coração de crentes. Olha que, Vitor, olha que coisa louca. Ele pede para que Cristo venha habitar no coração de cristãos. Ele está escrevendo à igreja. Há duas palavras para habitação. Há uma palavra no original grego. Há uma palavra que denota uma hospedagem no hotel. Sabe quando você vai numa cidade, você faz uma hospedagem e no outro dia você tem que ir embora? E há uma outra palavra para habitação, que é uma habitação permanente. E é justamente essa segunda opção que Paulo usa. Na primeira você vai no hotel e você olha e fala assim, não gostei desse quadro, mas você não pode mexer. Você não pode mexer porque não é seu aquilo, você está de passageiro, você não gostou e vai ficar sem gostar, sinto muito. Na primeira opção você chega lá e fala, não gostei, a água tinha que estar mais gelada. Tudo bem, o máximo que você pode fazer é reclamar lá na internet, mas você não pode mudar. Na segunda não. A segunda está falando de uma habitação permanente, e é justamente essa palavra que Paulo usa. Quando Paulo está dizendo assim, que Cristo habite pela fé no vosso coração, ele não está dizendo, Cristo não deve ser um hospedeiro no seu coração. O que você deve fazer com Cristo é entregar todo o molho de chave da sua vida na mão de Cristo e falar, toma, é seu. Faz o que você quiser, tira do lugar, mexe, levanta a cama, tira a poeira, agora vai, faz a faxina que o Senhor quiser, toma, a chave de todo o meu ser é seu. O que Paulo está orando pelos Efésios é que Cristo seja o dono do seu ser, que o seu coração seja dele, que sua mente seja dele, que suas ações sejam dele. Por isso a pergunta é, não é o quanto de Deus, pastor Ademir, que você pode ter, mas é o quanto do seu coração ele pode ter. É quantas chaves, é quantos cômodos ainda estão trancados e Deus não pode ter acesso aí na sua vida. Mas eu venho para te dizer nessa noite, escancara tudo, entrega logo tudo de uma vez, deixa ele revirar, deixa ele fazer uma bagunça. Essa limpeza aqui não é aquela limpeza de um quarto de hotel, que ele vai lá, você vai para a praia e a camareira vai lá, arruma o seu quarto e tal, põe uma toalha nova. Não, essa é uma faxina geral. Sabe quando sua esposa diz para você, ó, vai para a rua que agora eu vou fazer a faxina geral aqui. Aí levanta o sofá, levanta a cama, tira as coisas da geladeira, sabe, essa é a faxina geral. Mas para fazer isso só pode fazer com uma habitação, só pode fazer isso como dono do lar. Paulo está orando, eu oro para que Cristo seja o dono do coração de vocês. A pergunta não é o quanto você pode ter de Deus. Deus é infinito, Ele derrama o quanto Ele quiser, o quanto Ele desejar sobre nós. A pergunta é o quanto do seu coração ainda não é de Deus. O quanto desses pensamentos que você tem ainda não pertence a Deus.
como foi dito pelo pastor aqui, o quanto dos seus interesses ainda não são de Deus. O quanto dos seus projetos ainda não foram entregues na mão de Deus. Essa aqui é a pergunta para nós. Será que ainda tem cômodos na nossa casa que estão trancafiados? Sabe aquela tranca que você passa a chave, passa a tranca primeiro, passa aqui embaixo, põe o cadeado, fala, aqui Deus não entra. Ele pode fazer o que Ele quiser, mas eu não perdoo ela. Abre esse coração, abre esse cômodo mais profundo, porque Deus, Ele pode entrar lá, Ele vai fazer uma bagunça, e começar a colocar as coisas no lugar incomoda. Reforma incomoda, né? Tem alguém aqui em reforma? Tem alguém aqui reformando a casa, morando dentro? Assim, olha lá, o pastor lá é Francisco, né? O pastor Francisco está reformando, está morando lá? Lá a reforma é lá? Ou o pior é quando aquela mudança aquela reforma que você não pode sair da casa, né? Não tem uma casa de sogra para vocês, você tem que ficar lá, e está reformando, é todo dia aquela poeira, e a mulher fala, não aguento mais de tanta poeira, porque reforma é assim, reforma incomoda mesmo, mas é quando Cristo, dono do nosso coração, Ele vai reformando tudo, Ele vai precisar, aqui precisa de reboco, aqui precisa de pintura, Ele vai fazendo aquilo que Ele quer. Se Ele quiser trocar de lugar, Ele troca. Se Ele quiser jogar você daqui para lá, Ele vai fazer. Contanto que Ele seja o dono do seu ser. Incomoda, irmãos, incomoda. Ele vai mexer, Ele vai como diz, né, catucar lá na ferida, onde mais dói, onde mais machuca. E Deus é muito semelhante a uma enfermeira, né? Porque chega lá com um machucado inflamado lá no seu pé, e vai ver se a enfermeira vai ficar com dó de você, né? Assim, nossa, que dó. Não, vai pega o soro fisiológico, né? Já vai lavando, e vai, tá doendo, né? Mas quem mandou deixar inflamar? E vai lavando. E Deus é assim. Tá doendo, Deus, mas vai lavando, vai reformando, porque Ele quer fazer uma nova pessoa em nós. Quando Cristo vai esculpir um novo ser em nós, machuca mesmo. Cada martelada do escultor em nós vai machucando, mas vai ser para a glória do nome dEle, irmãos. Que Cristo habite pela fé no coração de vocês. Entregue todo o molho de chave. Sabe, fala assim, sabe, tá aqui, joga aquele molho de chave na mão de Deus e fala, faz o que você quiser a partir de agora. Paulo continua a sua oração. Verso 17, vamos ler o 17 todo, diz assim, para que Cristo habite no coração de vocês, mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Você entendeu por que é necessário, por que Paulo inicia a oração com poder? Porque sem poder nós não conseguimos amar. É muito fácil amar quem nos ama, não é verdade? É muito fácil amar quem nos faz bem. É fácil amar quem nos agrada. Como dizem no mundo, bater o santo, né? Como bate o santo, né? É muito fácil amar assim. Mas é aquela pessoa que tanto te perseguiu, ou que tanto te persegue, e aquela pessoa que tanto te feriu, e aquele chato, sabe aquela pessoa, todo mundo tem um amigo chato, né? Todo mundo tem uma pessoa chata que quando você vai virando a esquina, você fala, não acredito, de novo ele, não, de novo essa pessoa. É para isso que nós precisamos de capacidade, de ser capacitados com poder para amar em horas que ninguém ama. O cristão é convidado, ele é convocado por Deus a amar em situações que o mundo é incapaz de amar. O cristão é convidado a amar na traição. O cristão é convidado a amar na quebra de expectativa. O cristão é convidado a amar quando tudo dá certo também. Mas o cristão é convidado a amar quando nós não temos reciprocidade.
Quando Paulo vai dizer, não siga os padrões desse mundo, em Romanos 12, é disso que ele estava falando. Obviamente que ele não estava querendo dizer, não siga os padrões, não se amolde ao padrão do mundo. Ou seja, Paulo não estava dizendo, não use a roupa que o mundo está usando, não escute a música que o mundo está usando. Não, é o padrão de vida deles. É viver para si mesmo. Irmãos, o Evangelho nos trouxe uma bênção. Cristo nos trouxe uma bênção, que é a capacidade de nós não vivermos mais para nós mesmos. E amar em situações que o mundo não amaria, é exercitar essa capacidade de nós não vivermos para nós mesmos. Como se tudo fosse convergente a nós, e tudo tendo que dar certo para nós. Nós temos essa capacidade dada pelo Espírito Santo, de poder não fazer com que tudo venha a convergir no nosso interesse. De não vivermos para nós mesmos. Irmãos, viver para si mesmo é uma prisão. Pensar só em si é uma prisão. É viver uma prisão, numa jaula. É viver num aquário, estando num oceano. É você pegar um peixe dentro de um aquário e colocar e jogar ele no meio do oceano, tendo o oceano da graça para viver, o oceano de Cristo para viver, preso nas suas próprias vontades, preso nos seus próprios interesses. É por isso que nós precisamos de poder. Paulo vai dizer, eu oro para que vocês estejam arraigados e fundados em amor. Ou seja, enraizados, que é uma palavra da botânica, e Paulo vai usar uma palavra da construção civil, para que vocês estejam alicerçados. Perceba que o que dá firmeza no crente é o amor. Por isso que a pergunta continua sendo, não é o quanto de Cristo nós podemos ter, mas é o quanto de nós Ele pode ter. E aí Paulo vai fazer o pedido mais ousado de toda a Escritura. Olha o que ele pede no versículo 19. Diz assim, e conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento, vou ler de novo. E conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Esse é o pedido mais ousado de toda a Bíblia. Há duas formas de interpretar o que é ser cheio de toda a plenitude de Deus. A primeira forma é interpretar esse texto como se ser cheio de toda a plenitude de Deus é Ele nos dar as suas riquezas, nos dar as suas virtudes. E a segunda forma de interpretar é Deus nos dar e nos encher com aquilo que Ele é de fato. Mais uma vez eu quero usar o Stott aqui, que vai optar pela segunda opção. Que a melhor forma de interpretar aqui, ser cheio da plenitude de Deus, é ser cheio daquilo que Deus é. Fala se isso não é o pedido mais ousado de toda a Bíblia. Paulo está dizendo, Senhor, encha a sua igreja com tudo que o Senhor é, não é com a plenitude, mas com toda a plenitude de Deus. Paulo vai usar aqui um superlativo para dizer, Senhor, encha a tua igreja com a tua perfeição, com aquilo que você é. Existem muitos atributos de Deus. E nós dividimos atributos, né? A teologia vai dividir, isso é coisa, né? Mas a teologia vai dividir atributos em duas coisas, de duas formas. Atributos comunicáveis e atributos não comunicáveis. Atributos comunicáveis são aqueles atributos que Deus passa ao ser humano, né? Bondade, graça, a capacidade de tomar decisões, de raciocinar, enfim, atributos de Deus que foram transmitidos ao homem. Mas há atributos incomunicáveis que são eternidade, ser santo, são atributos que só pertencem a Deus.
Porém, o que Paulo está pedindo aqui não é que nós sejamos cheios de algum atributo de Deus, mas é que nós sejamos cheios do próprio Deus. Isso é um pedido ousado. Não ousado, o mais ousado de toda a Bíblia. Sabe qual que é o mais doido de tudo, pastor? É que depois de pedir que nós sejamos cheios do que Deus é, ele vai dizer que Deus é bondoso e poderoso para nos dar muito mais, não muito mais, infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Isso não é loucura? Isso não é loucura, ele já está pedindo algo muito grande, toda a plenitude de Deus em nós. Aí ele diz, mas você saiba que ele pode dar mais do que isso. Essa é a oração de Paulo. Essa é a preocupação de um pastor. Essa é uma preocupação mais do que de um pastor, de alguém que foi alcançado por Cristo. Que os irmãos sejam cheios de Deus. Essa é a intenção. Esse é o desejo. Paulo poderia orar por muitas coisas. Pai, cura o fulano, cura o ciclano. Eu sei que tem alguém em condição financeira ruim. Alcança o fulano, alcança o ciclano. E Paulo ia começar a orar. Senhor, mas lá na casa B, lá na casa 34, tem alguém que está passando necessidade. Na casa 35, tem alguém que está com câncer. E tudo isso são orações válidas. Mas a preocupação de Paulo é se nós somos ou não cheios de Deus. Porque se nós somos cheios de Deus, todo o resto é superado. Se nós somos cheios de Deus, todo o resto não tem importância mais. Para um cristão verdadeiro, quem já pisou no santo do santo, nós cantamos, né? Não consegue viver de forma diferente. Paulo está pedindo para que nós sejamos cheios da perfeição de Deus. Que pedido é esse, irmãos? Eu poderia desejar várias coisas para você nessa noite. Eu poderia, ter irmão pastor que prega contra chave de carro, chave de casa. Isso tudo é bom, né, irmão? Vamos mentir, né, irmão? Até quando a profecia é da carne, é bom, né, irmão? Estou te profetizando um carro na sua vida. Até quando é da carne, você vai negar, você fala, eu não quero carro, coisa nenhuma, não. Eu não quero casa, coisa nenhuma, não. Até quando é da carne, a gente recebe essas profecias. E nós poderíamos dedicar tudo isso a vocês essa noite. Mas o meu desejo é que Cristo habite pela fé no coração de vocês. Que Ele seja o dono de você. E eu quero terminar da forma que eu comecei. A pergunta não é o quanto de Deus você pode ter. Mas a pergunta é o quanto de você Ele pode ter. Que Deus te abençoe nessa noite.